Bom, então, para entrar na palavra, eu convido os irmãos então a abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2. A partir do verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai, Abraão, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Os irmãos podem assentar. Aqui Tiago ele começa com duas perguntas. A primeira pergunta é, que proveito? Ou seja, que lucro ou vantagem alguém tem se disser que tem fé e não tiver as obras? Um exemplo é uma pessoa que diz ser eletricista. Se a pessoa diz que é eletricista e não sabe trocar uma lâmpada, você vai acreditar que ela realmente é eletricista? Não, porque não tem as obras. Ela não consegue fazer. E esse é um exemplo que pode dizer que tem fé, mas que falta a ação. Algo para nós gravarmos. As obras não produzem fé, mas a fé produz obras. E as obras confirmam a fé. Como ter fé? De onde que ela vem? Alguém sabe de cor Romanos 10, 17? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como a gente já aprendeu, ouvir, a gente tem que ouvir atentamente. Mas como que eu vou ouvir a palavra de Deus? Eu vou pegar ela e vou ler. E toda vez que eu ler cada versículo, cada palavra, eu tenho que ler atenciosamente. E assim, nós vamos recebendo as revelações que o Senhor tem para nós. Efésios, continuando sobre a segunda pergunta que Tiago fala, porventura a fé pode salvá-lo? Efésios 2, do 8 ao 10. Quem achar pode ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Primeiro, a salvação vem pela graça. E nós recebemos isso mediante a fé, que é o dom de Deus, dom gratuito. O que é um dom? Dom significa dádiva, é um presente recebido de Deus. Então nós recebemos a fé e mediante ela nós somos
salvos pela graça. E as obras não devem ser feitas para que ninguém se glorie. Mas nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós devemos fazer as boas obras, não para que as pessoas vejam a gente, mas para que sejamos aperfeiçoados, para que venhamos a mostrar a nossa fé. Em Colossenses 3, 23 ao 24, está escrito: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então, toda vez que a gente for fazer alguma obra, não fazer para se aparecer para as pessoas, para que venham nos aplaudir, mas fazer com o nosso coração o nosso melhor para o Senhor, porque é Ele que nós servimos e é dele que vem a recompensa. Mateus, capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, orará a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vê secretamente te recompensará. Verso 16 ao 21. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se nós fazemos como os hipócritas, fazemos essas obras para sermos vistos, nós já estamos sendo recompensados aqui. E se nós estamos recompensados aqui, o nosso tesouro está sendo juntado aqui. E o nosso coração automaticamente está ligado aqui. Agora, quando fazemos algo ocultamente, sem a intenção de ser visto, nem que as pessoas vejam até mesmo os serviços, a limpeza na igreja, é algo que muitas vezes as pessoas não vê, mas tem pessoas que estão vendo. Só que quando a gente faz isso, a gente não faz para as pessoas verem. Fazemos para o Senhor e dele vem a nossa recompensa. E quando fazemos isso, nós estamos juntando tesouro no céu. E automaticamente o nosso coração está ligado no céu. Uma outra frase para gravar em nossa mente: quem faz no secreto é recompensado publicamente, e o Senhor é quem o recompensa. Mas quem faz para que todos vejam, já está recebendo a sua recompensa, e isso não vem do Senhor. Os versos 15, 16 e 17 de Tiago 2: E se o irmão
ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Este é um exemplo de uma boa obra, que deve ser feita. Se alguém vem a nós e pede ajuda, e nós temos condição para ajudá-lo, nós devemos fazer assim, nós devemos ajudar essa pessoa. Mas se nós, tendo condição de disser para a pessoa ir, que ela vai conseguir as coisas, nós estamos falando com fé, mas nós estamos fazendo disso uma obra morta, porque nós temos condições e não estamos estendendo a mão, não estamos ajudando. Não basta nós somente ter fé, ou dizer que temos fé, frequentar todos os cultos da igreja e não ter as obras. As obras, elas devem ser feitas para mostrar a fé. Elas não provam que temos fé. São apenas uma consequência de uma vida cheia de fé. Quando temos fé, nós fazemos as coisas, as obras, naturalmente. A nossa fé deve gerar boas obras para as pessoas que estão à nossa volta. Ajudar o próximo. Não para se gloriar, mas para ajudar as pessoas. Como o exemplo do bom samaritano, em Lucas 10, do 25 ao 37. Um outro exemplo de uma boa obra está em Mateus 25, do 34 ao 46. Aqui está escrito: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderam dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não fizeste, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Os justos estão ao lado direito. Vinde, bendito do meu Pai, porque viu a pessoa passando necessidade, porque viu a pessoa doente, foi lá, ajudou, visitou, deu água para quem queria, que pediu ali, que estava com fome. Aquelas pessoas que batem na nossa porta: tem um copo de água? Tem um alimento? Muitas vezes a gente pensa que é só uma pessoa, mas não. A história aqui é de pessoas, na nossa igreja mesmo, de receber a pessoa em casa, hospedar, ou até mesmo dar um alimento. Um irmão uma vez testemunhou que hospedou uma pessoa em casa, e quando foi acordar no outro dia, a pessoa já não estava mais lá, mas tinha uma carta. E ele leu aquela carta, viu que era um anjo, ou até mesmo o Senhor. Ele hospedou o Senhor
como aqui, fez a um dos meus pequeninos, fez ao Senhor. Ele pegou para guardar aquela carta e quando foi ver para ler de novo, aquele papel estava em branco. Como assim? De repente tem todas escritas e já não tem mais. Como acontece em muitos lugares. O verso 18 de Tiago 2. Mas dirá alguém: tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, ele não está simplesmente desafiando alguém de maneira inconsequente. Ele só declara que a fé sem obras não é uma fé genuína e ela não pode ser provada. Sequências do versículo 19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Parece até estranho falar que os demônios creem, mas temos duas coisas para observar aqui. Primeiro, o autor Tiago pergunta: crês tu que Deus é um só? A confissão da unidade de Deus está escrita em Deuteronômio 6, 4, e ela é confirmada por Jesus em Marcos 12, do 28 ao 29, o maior mandamento. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a segunda coisa a observar é a natureza da fé dos demônios, os quais desempenham um conhecimento mental. Eles sabem e aceitam que esse fato é verdadeiro. Mas aceitar essas coisas como verdadeira não significa um envolvimento ou uma entrega pessoal. Na época de Jesus, muitas pessoas acreditavam que ele era quem ele dizia ser, mas nem por isso as pessoas se tornaram seus discípulos. Pilatos mesmo declarou 2 vezes a inocência de Jesus. E resumindo este versículo, Tiago está afirmando que a espécie da fé dos demônios é um simples reconhecimento da verdade. E eles chegam a tremer, literalmente, eles eriçam os cabelos. Mas sabemos que eles não são salvos. A fé salvadora, ela vai além do reconhecimento da verdade. Ela afeta a nossa vontade e as nossas ações, pois nós passamos a fazer o melhor para o Senhor, porque nós queremos agradar a Ele. Verso 20 ao 24: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Tiago menciona aqui a promessa palpável que era Isaque, onde a história é relatada em Gênesis 22, versículo 1 ao 14. Abraão ele é provado em oferecer o seu filho como um holocausto, um sacrifício ao Senhor, como um sinal de obediência, para provar que Isaque não era maior do que Deus na vida de Abraão. Mas quando Deus viu que Abraão obedeceria a ele não permitiu que Abraão matasse o seu filho. E a gente não sabe ao certo como Abraão se sentiu, mas podemos imaginar. Já é difícil para um pai fazer isso. Imagine então o seu único filho. Mas com grande êxito, Abraão ele foi provado e aprovado. Ele disse também ao seu filho que Deus proveria para si um cordeiro. Ele teve fé que teria um escape, que teria uma solução, que ele não precisaria matar o seu filho. E foi o que aconteceu. Deus proveu o cordeiro e não permitiu que Isaque fosse morto. Abraão, ele mostrou com essa obra a sua fé. No verso 25 vem falar também de Raabe, a meretriz. Não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?
A história de Raabe, ela é mencionada em Josué, no capítulo 2, do verso 1 ao 21, onde ela escondeu e protegeu os espias de Israel. Ela teve fé, ela creu que o Senhor deu para o povo de Israel a terra de Jericó. E essa obra que ela fez, protegendo os espias e livrando eles, trouxe para a casa de seu pai a salvação. Em Hebreus 11:31 está escrito que pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolheu em paz os espias. Verso 26, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Comparação do corpo sem espírito com a fé sem obras. O nosso corpo sem o espírito, sem o Senhor, é morto. Não nos leva à salvação. Não teremos para ir a um lugar melhor. E a fé sem as obras é a mesma coisa. Como que eu vou provar a minha fé? Como exemplo do eletricista. Como eu vou dizer que tenho fé, que acredito, mas eu não faço? Não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Contudo, nós podemos concluir aqui que Tiago ele não afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre resultará em boas obras. Alguns acham que o ensino de Tiago ele contradiz o ensino de Paulo, mas eles se complementam. E há um quadro que eu encontrei na internet. Pode passar um para cada um. Que fala da comparação de Paulo versus Tiago. Do lado esquerdo está Paulo e do lado direito está Tiago. Paulo rejeita as obras sem fé. Tiago rejeita a fé sem obras. As obras sem a fé, até mesmo os ímpios fazem. Mateus 7, do verso 9 ao 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Até mesmo as pessoas ímpias fazem obras. E Tiago, rejeitando a fé sem as obras. A fé sem obras é morta, não tem proveito algum. Paulo nega a eficácia das obras antes da conversão. Porque antes de nos converter, somos até mesmo ímpios. Não é mesmo? E que proveito tem? Se eu não acredito, estou fazendo as boas obras, mas estou fazendo para quem? Para ser visto pelo homem, ou até porque eu aprendi isso, mas eu não tenho conhecimento de Deus, não tenho uma fé, não estou fazendo para agradar Ele, então não tem eficácia fazer isso antes da conversão. Já Tiago, ele apela à necessidade das obras depois da conversão, porque quando passamos a crer em Deus, nós queremos fazer as coisas para agradar. Então, a partir dali, nós devemos fazer, e com isso vem o nosso galardão, que a gente não vai receber aqui, mas o nosso galardão maior, a nossa coroa, está no céu. Paulo declara como alguém é justificado. Tiago enfatiza como alguém deve viver depois de justificado. Paulo confirma a declaração por Deus da nossa retidão. Tiago fala da demonstração de nossa retidão. Abraão
foi justificado porque creu em Deus. Abraão foi justificado porque obedeceu a Deus. Então há dois tipos de comparações e elas se interligam, um antes e um depois. E a gente não deve somente fazer uma opção entre Paulo ou Tiago. Nós devemos olhar para os dois. Quando se tratar de salvação, vamos observar o que Paulo diz. Agora, quando se tratar de sermos confrontados pelas pessoas que acham que as obras não são necessárias, nós devemos então observar o que Tiago fala. Em Marcos 16, o verso 17 e o 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa parte do colocar as mãos sobre os enfermos e os curar, isso faz parte de mim, de uma experiência que eu tive. Quando era mais nova, algumas pessoas às vezes pediam, ora por mim, ou quando você for orar, lembra de mim, que eu não estou bem. Ainda tinha aquele medo, aquela insegurança, será que realmente eu vou conseguir orar e a pessoa ser curada? Será que ela vai receber? Mas houve outras oportunidades, depois de outras experiências, depois de conhecer melhor a Bíblia, depois de crer verdadeiramente na palavra, Deus deu outra oportunidade. E ali, nessa oportunidade, eu tinha duas escolhas. Ou eu fugia, ou eu colocava a mão no enfermo e orava por ele com fé. E quando a gente passa a acreditar na palavra de Deus, que a gente toma posse dessas palavras e a gente coloca a mão sobre os enfermos, e a gente crê, esses sinais eles nos acompanham. O poder não está em nós, mas o poder vem do Senhor. Ele transmite o seu poder através da nossa vida, e com a nossa mão sobre os enfermos nós podemos curá-los. Mas isso porque o Senhor nos deu esse poder. Então, quando Deus me deu essa oportunidade e eu consegui, tive coragem e a pessoa foi curada, ali se realizou uma boa obra. Não para mim. Quando o irmão José veio para mim, ora por mim, que eu estou com uma dor assim, e ele sempre brincando, será que ele está falando a verdade? E eu sei que você orou pela Adriana e tal, ela foi curada. Eu já fiquei assim, meu Deus, e agora? Porque ela não pediu oração para mim, mas de tanto ela reclamar de dor, Deus me impulsionou, eu consegui ter coragem e orei por ela. Eu coloquei a mão sobre ela, declarei o que está escrito na palavra de Deus. E ali, a minha fé, porque ela não estava preparada, não sabia que eu ia orar, nada, então a fé que eu tenho no Senhor fez com que ela recebesse a cura. E depois ele vindo, eu fiquei, meu Deus, eu fui impulsionada lá, mas agora a pessoa está pedindo para mim. Não é a mesma coisa. Aí você fica, agora, como é que eu vou orar? Mas nós precisamos orar. Se a pessoa vem até nós e pedir algo, e nós temos algo que a gente pode fazer, então a gente deve fazer. E assim, coloquei a mão e orei. E a fé minha e dele, e das pessoas que estavam junto, fez com que ele recebesse a cura. A gente não fez isso para que as pessoas vissem e aplaudissem, mas fizemos isso para que o Senhor fosse glorificado. E é assim que devemos fazer as obras, para agradar ao Senhor e não as pessoas, não para que elas nos aplaudam, mas para que venha do Senhor a recompensa.
A fé, sem as obras, ela é morta. Mas a fé com as obras, ela tem eficácia. A gente recebe o galardão. Primeiro, nós recebemos a fé. E com a fé, nós fazemos as obras. E com isso, as nossas obras vão confirmar, vão aprovar e vão provar a nossa fé. Então essas duas coisas, elas precisam estar ligadas. Primeiro, recebemos a fé. Depois, fazemos as obras. E com isso, as obras confirmam a fé. O que eu tinha a trazer seria isso. As boas obras são coisas que as pessoas afora fazem e tem aprovação social, ONGs, tem ajudas e tudo mais, mas para que eles estão fazendo? Muitas vezes a gente faz uma obra social e tudo mais, mas quando nós fazemos para o Senhor, é muito melhor do que fazer só por fazer. E é do Senhor, é para o Senhor, tudo por Ele, para Ele. Nada de mérito nosso, mas tudo para Ele. Amém? Então vamos. Alguém tem alguma coisa a falar? Alguma experiência a compartilhar? Sobre alguma obra que lembra, que fez depois de convertido, ou até mesmo antes, uma experiência de como se sentiu fazendo uma obra antes e como se sentiu fazendo talvez a mesma obra depois de convertido. Bem. Acontecia uma situação, trabalhava na Compavel e eu perguntava a Deus, por que eu estou nesse lugar, trabalhando à noite, com frio, um serviço insalubre, os irmãos bem sabem, trabalhar no frigorífico não é fácil, e foi no começo da minha conversão. Eu tinha algo dentro de mim que queria mudar tudo, sabe, ao meu redor, queria que as pessoas acreditassem da mesma forma que eu acreditava em Deus, meu Salvador. E tinha um homem parado no seu ministério, já fazia 3 anos que ele tinha estagnado o seu ministério. E eu cheguei e aconselhei ele. Um dia a gente jantava, era às 3 horas da manhã, a gente saía para comer, e aquele dia a gente nem comeu. Ele sentou do lado assim, e eu comecei a falar, simplesmente conversando com ele, e ele contou a situação dele para mim, e eu falei, olha, não é momento de parar. Você tem o seu ministério, você tem que se levantar. Cristo te chamou para servir. E aquela fé que eu tinha dentro de mim, Deus me usou e eu falei palavras para aquele homem que despertou ele daquele sono. E foi confirmada 3 anos depois, eu vi ele, nunca mais eu tinha visto ele. Eu saí da Compavel, ele seguiu o destino dele, e ele me viu no centro, ele chegou e pôs uma mão no meu ombro assim, e falou, você lembra de mim? Eu olhei para ele assim e falei, lembro, a gente trabalhou junto na Compavel. Aí ele falou, exatamente. Você lembra aquelas palavras que você falou para mim? Eu falei, não lembro das palavras, mas lembro da ação que ocorreu. Ele falou, pois é, tomei como exemplo, fui para Santa Catarina, hoje eu estou pastoreando uma igreja com 800 membros, para a glória de Deus. Aí eu falei, Deus é fiel. Aquilo ali foi, se eu tivesse ficado calado, com a fé que ele ia resolver a situação e não falado para ele, ele ia ficar no mesmo estágio que ele está. Mas Deus usou, e eu falei, e ele acatou a palavra, ele me deu um abraço que dificilmente se ganhar até muitas vezes dos irmãos da igreja. E ele me deu um abraço assim, me agradecendo. Ele falou, hoje eu estou com a igreja de 800 membros, para a glória de Deus. Pessoas que estavam no mundo das drogas, por aquela palavra, veio até a igreja hoje e estão sendo salvos.
Deus seja louvado. Mais alguém? Pai, Senhor, irmãos. Quando eu estava lá no sítio, tinha a Miriam, né? E veio uma profeta lá em casa, uma irmã, e falou: irmão, eu sonhei que você estava grávida, né? E era uma menina. De misericórdia, eu posso criar uma, como é que eu vou criar duas, né? E veio a Suelen e o Senhor cuidou. O Senhor usava pessoas para ir lá na minha casa levar a fralda da Johnson, shampoo, condicionador da Johnson. Fale boca cheia, porque não comprava nem para a Miriam, que eu trabalhava, e a Sueli tinha, porque Deus usava as pessoas para dar o melhor. E Deus usou muitos, usou pessoas da igreja, da família, pessoas de fora. Deus proveu tudo o que eu necessitei. E eu falei para o Senhor: o dia que o Senhor me der um trabalho, eu vou lembrar de agradecer. E a Miriam lá envolvida na faculdade, a Carla pôde ajudar essa moça, né? E essa moça falou: meu celular quebrou e eu preciso por causa da faculdade. E Deus tocou no meu coração. E eu fui, dei uma entrada e parcelei. Falei para a Miriam: leva para ela. Disse a Miriam que ela falou: obrigado. Ela ficou perplexa. Ela me ligou. Ela falou: espere um dia eu poder te dar alguma coisa para te agradecer. Eu falei: não faça para mim, porque eu estou agradecendo o que o Senhor fez por mim. Então, se um dia você tiver condição, você faça para um outro que esteja no teu alcance e que precisa. Eu estou apenas agradecendo o Senhor. Então, o que é isso? Da minha parte, gratidão, e também que a Kézia ensinou: fé e obras. Agradeço em nome de Jesus. Mais alguém? Esse exemplo que a minha tia disse sobre você retribuir para outra pessoa. Tem um vídeo que ele circula na internet em que a avó sai com duas crianças para ir no mercado e é aniversário do avô. E a avó fala que a menininha vai poder escolher o bolo do aniversário do avô. Mas quando chega no caixa para pagar aquele bolo, a avó não tem todo o dinheiro. E ela olha para o dinheiro, olha para a menina, olha para o bolo. Mas tinha um rapaz na fila e ele viu aquilo. E a avó falou para a menina: a gente vai ter que deixar o bolo. Vamos ter que deixar para um outro dia, quando tiver condições para a gente comprar. A menininha ficou triste, mas tudo bem. Então a avó paga o restante da compra e ele segue o caminho. E aquele rapaz que estava na fila, ele pergunta para a moça do caixa: esse bolo é bom? Sim, eu vou levar ele. Mas ele não leva o bolo para ele. Ele vai rapidinho, alcança a avó com as crianças no meio do caminho e entrega para a criança o bolo. E a avó fala: não, mas a gente não tem como pagar. Não, mas eu quero dar. Porque aconteceu anos atrás, quando ele era criança, a mãe dele foi comprar um bolo e a mãe dele não tinha dinheiro, não tinha condições. Mas um senhor comprou aquele bolo e deu para ele. E a mãe desse menino perguntou: então me passa o teu contato para que quando eu tiver condições, para que eu possa te pagar. E naquele papel, ele não passou o contato dele, mas ele escreveu, eu não lembro as palavras exatas, mas ele falou assim: quando você puder, que você tiver condições, não esqueça desse dia, ajude alguém. E essa avó com as duas crianças também pediu para esse moço: me passa o seu contato e quando eu puder eu vou retribuir. E ele entregou o mesmo bilhete para eles. E chegando na casa com o bolo para o avô que estava de aniversário, ele pergunta para a avó, para a mulher dele: como que você conseguiu comprar o bolo? Não tinha condições? E ela falou: um rapaz nos ajudou e entregou este papel. Quando ele leu aquele papel, ele lembrou que anos atrás ele tinha comprado o bolo para uma criança, ele tinha ajudado.
Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ele pôde ajudar? Ajudou, fez uma boa obra. E depois de muitos dias, quando ele não tinha condições, Deus enviou, ali no caso foi a mesma pessoa que ele ajudou, mas muitas vezes Deus vai enviar outras pessoas para nos ajudar. E é assim, eu ajudo o pastor ajuda a tia Nena, a tia vai e ajuda outra pessoa vai e vai indo, e de repente volta a pessoa. As obras, elas têm que estar em andamento. Se eu não posso agora, alguém pode, mas se eu posso, eu tenho que fazer. E não fazer para mim, nem para ser aplaudido, mas para o Senhor. Amém? Alguém mais quer dar um testemunho, falar algo? Teve um dia que o Isaac chegou para mim e falou assim: ai mãe, tem um menino que está me pedindo para cortar o cabelo fiado. E ele não tem dinheiro, mãe. Ele recebe o salário, casou novo, é novinho, a mulher está grávida. E eu não sinto de cortar o cabelo dele fiado. E isso me tocou profundamente. E eu falei para o Isaac, Isaac, hoje esse menino não tem dinheiro. Hoje esse menino não tem como pagar. E Deus te deu algo na sua mão que você pode ajudar alguém. Então, corte o cabelo dele. Porque hoje você não está vendo. Hoje ele está necessitado. Hoje ele precisa de alguém. E falei, corte o cabelo dele. E o Isaac deu as costas e eu fui fazer outras coisas. Passando uns 2 dias, eu perguntei para ele, lembrei da situação. Isaac, você cortou o cabelo desse menino? Ele falou assim, claro, né, mãe? O que você falou tocou profundamente dentro de mim, e como que eu vou falar que não? E realmente, pela fé, tinha uns primos do Diego que morava em outra cidade, e nós pegamos uma agência em Corbélia, mas nós não tínhamos condição de cuidar daquela agência. E a família, a mãe de um dos meninos, o pai, na hora que o menino ia colocar a comida no prato, quando o menino colocava a carne, o pai dele falava assim: você não está trabalhando, você não precisa comer essa carne, porque não foi o teu dinheiro que entrou aqui dentro. Então o pai humilhava o filho. E a mãe, para não ver aquela humilhação, ela pediu socorro para nós. E nós, falei para o Diego, Diego, vamos trazer esse menino, né? Vamos dar essa oportunidade para ele, mas antes disso a gente não tinha essa agência. E Deus proveu para que chegasse até a nossa mão. E esse menino veio, a gente ajudou trabalhando e abriu essa agência lá. E parece que ficou pior ainda a situação da mãe e o outro filho que ficou junto com o pai. E o pai queria até matar a mãe e o filho que ficou lá. E eu falei para o Diego, vamos trazer essa família, vamos trazer o pai e a mãe para cá. Mas a gente não sabia assim, se ia ter condição ou não. E veio essa oportunidade dessa agência em Corbélia. Primeiro a mãe veio, né? O filho veio também. E nós tínhamos recém-mudado para o Alto Alegre e a casa estava vazia aqui. Nós colocamos a família ali. Aí depois enviamos para Corbélia. Então nós demos toda a assessoria, mas foi Deus que proveu tudo isso, porque de nós mesmos, se nós fosse dar, nós só tínhamos a agência aqui. Então Deus proveu uma abertura de uma outra agência, Deus proveu trabalho para eles, e eles trabalharam 8 anos conosco. E ali eles trabalharam, estudaram. Hoje os dois são administrador de empresa. E aquela porta que foi aberta para eles, para ajudar eles. Quando eles saíram, quando eles estavam totalmente supridos, aí eles falaram, agora nós vamos voltar. Até a família, irmãos,
o pai pediu perdão para os filhos, restaurou, aquela família foi restaurada. E a partir do momento que eles falaram que já não queriam mais ficar ali, a agência fechou. Né? Então, eu vejo que foi algo de Deus, né? Que Deus usa, né? Deus vai usar, eu vai usar quem Deus quer usar, né? Para ajudar alguém, né? Mas no final disso tudo aconteceu algo muito desagradável, né? Mas nós confiamos no Senhor, que isso foi feito para que eles vivessem aquele tempo, né? Aquele tempo de angústia, aquele tempo de sofrimento aqui, longe do Pai, mas que depois, né, aquela família ia se ajuntar de novo. E eles também, com a graça de Deus, né, nós podemos, né, fazer o bem. Mais alguém? Vamos orar, agradecer a Deus.